Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 10 do livro Nutrição e Principais Nutrientes e vamos falar de lipídios. Então os lipídios são ésteres, função química éster, formada pela reação entre um ácido graxo superior e álcoois. Então os ésteres são formados por ácidos graxos superiores. Esses ácidos graxos superiores são ácidos com mais de 10 carbonos na cadeia, tá bom? Então a cadeia com mais de 10 carbonos, ó, o ácido aqui, a carboxila, reagindo com o álcool. Então essa ligação vai acontecer da seguinte forma: o hidrogênio do álcool vai se ligar à hidroxila do ácido carboxílico, formando uma molécula de água. E vai formar o éster. Então a gente tem C-O, O-R, sendo que esse R aqui é o R do ácido e esse R aqui, vamos chamar de R', é o R do álcool. A gente tem aqui a função éster. Então, ésteres formados pela reação de ácidos graxos superiores com álcools, a gente chama de lipídios, tá bom? Algumas características dos lipídios é que eles são pouco solúveis em água, ou seja, são compostos apolar. É solúvel em solventes orgânicos apolares como o cloroformo, o éter e o benzeno, e tem a função biológica de reserva energética, de isolamento térmico, que está presente na membrana das células, e são precursores de várias outras substâncias. Alguns exemplos que a gente tem: os óleos vegetais, por exemplo, as gorduras animais, as ceras, cera da abelha, cera da carnaúba. Algumas vitaminas e hormônios são lipídios. Então, os lipídios podem ser classificados em relação à sua natureza química em lipídios simples ou ternários, que são compostos apenas por átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, e eles são divididos em dois grupos menores, que são os glicídios, que são ésteres de glicerina. Então, todos os glicídios são ésteres de glicerina. Só relembrando, a glicerina é um álcool, é um triol, tá bom? Essa estrutura aqui. Então essa estrutura aqui é a glicerina. Em seguida eu tenho os cerídeos. Os cerídeos são ésteres de álcools acíclicos superiores, ou seja, que tem cadeia maior do que a da glicerina, e formam principalmente as ceras das plantas, das abelhas. Em seguida a gente tem os lipídios complexos, que pode apresentar outros elementos além do carbono, oxigênio e hidrogênio. Pode apresentar também o fósforo e o nitrogênio. E eles são divididos em dois grupos: os fosfolipídios, que estão presentes lá na membrana plasmática, quando você estudar lá na biologia, a membrana fosfolipídica, e os glicolipídios, que está relacionado ao funcionamento do sistema nervoso. E por último a gente tem os lipídios precursores e derivados, que são os compostos produzidos pela hidrólise de lipídios simples ou complexos, como o glicerol. Toda vez que um lipídio simples ou complexo sofrer hidrólise, a gente vai ter os lipídios precursores ou derivados. Eles vão servir para formar outras substâncias de importância biológica, como hormônios, como a molécula de colesterol, entre outros. Os óleos e as gorduras pertencem ao grupo dos glicerídeos, ou seja, os glicerídeos têm 3 ésteres, são derivados da glicerina, também chamado de glicerol, e de ácidos graxos. Então, um lipídio com 3 ésteres oriundos de glicerina e de ácidos graxos, eu vou ter um glicerídeo, tá bom? Então vamos representar aqui o esquema dessa reação. Eu tenho a glicerina reagindo com 3 ácidos graxos. Então eu tenho 3 ácidos que podem ser iguais ou diferentes reagindo com a glicerina. Por que reage 3 ácidos com a glicerina? Porque a glicerina é um triol, são 3 hidroxilas. Então cada uma dessas hidroxilas pode reagir com um ácido. A primeira hidroxila reage com o primeiro ácido, tá aqui. A segunda reage com o segundo, tá aqui. E a terceira reage com o terceiro ácido graxo. Vai formar aqui um triéster. R, O, C, R', dupla O, O, C, dupla O,
R, duas linhas. Então eu tenho aqui 3 ésteres nessa molécula, ó. Um aqui, outro aqui e outro aqui. O que é que vai diferenciar entre eles? A quantidade de carbonos na cadeia. Essas cadeias R, R' e R duas linhas vão determinar se o glicerídeo é classificado como saturado ou insaturado. Se essa cadeia tiver duplas alternadas insaturações, a gente classifica essa cadeia como cadeia insaturada. Então esse é um glicerídeo insaturado. Se nessa cadeia não tiver ligações duplas, for somente ligações simples, eu classifico essa cadeia como uma cadeia saturada. Aí eu vou ter um glicerídeo saturado. Então as gorduras, elas são glicerídeos que em temperatura ambiente estão no estado sólido e geralmente são derivadas de ácidos graxos saturados, tá bom? Enquanto que os óleos, eles se encontram em temperatura ambiente no estado líquido e são derivados geralmente de ácidos graxos insaturados. Os ácidos graxos essenciais são aqueles que o organismo não é capaz de sintetizar, de produzir, e tem papel fundamental na manutenção da saúde e no desenvolvimento do tecido, principalmente das crianças que estão em fase de desenvolvimento, e são responsáveis por formar substâncias precursoras de várias outras substâncias, como por exemplo o colesterol, que é precursor de vários hormônios, inclusive dos hormônios sexuais. Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula, onde a gente vai falar dos carboidratos.